Oi, meus amores, a paz do Senhor Jesus, como vai vocês? Estão todos bem? Eu espero que sim. Voltei aqui, vim falar um pouquinho com vocês sobre alguns comentários que eu tenho visto. Agora há pouco eu li um comentário, nem observei qual foi o dia que foi colocado este comentário. Mas eu estava ouvindo uma seguidora falar, eu estava lendo, né, no comentário, uma seguidora falando que ela comeu pipoca, estando com a escabiose e quase morreu de tanta coceira. Eu não sabia que a escabiose, ela piorava com a pipoca, né, que é feito com milho. Eu não sabia. Eu sei que quando a pessoa, ela tem catapora, todo mundo acredita que sabe o que é catapora. A pessoa não pode comer milho, porque piora muito a coceira. Agora, sobre a escabiose, eu não sabia, mas talvez é porque irrita. Quando eu como pipoca, eu sinto meu nariz irritar, eu falto arrancar o nariz de tanto que coça. Tanto faz eu comer pipoca, quanto eu comer um milho cozido, que eu amo, pois irrita muito meu nariz. Talvez tenha alguma coisa que cause, né, essa coceira quando a pessoa tá com a escabiose. Talvez seja isso aí. O que eu quero falar para vocês? Eu continuo tratando de pessoas pelo WhatsApp, pelo Instagram. Para quem não sabe, o meu Instagram é Nete Alcântara. Se não tiver lá 2, né, o número 2 é Nete Alcântara _. Na hora que tu colocar Nete Alcântara, já vai aparecer ozinho aqui, tá? E eu continuo ajudando pessoas tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp. Nem sempre eu respondo logo, tá bom? Outra coisa que eu vou falar aqui, eu quero pedir para os meus seguidores, para os meus inscritos, me seguir lá no Instagram. Quero pedir isso porque eu tenho muitos inscritos aqui. Deixa eu empendurar minha perna aqui. Eu tenho muitos inscritos aqui, mas no meu Instagram eu tenho poucas pessoas. E apesar de tudo, eu continuo ajudando muita gente mesmo. Outra pergunta que me enviaram foi sobre se é normal tomar o banho com o sabonete de aroeira, que eu vou até tocar nesse assunto um pouquinho sobre o banho. Olha, há muito tempo eu fiz um vídeo falando de como é o banho com o sabonete de aroeira. No vídeo eu falo que não pode passar o sabonete diretamente na pele. Você tem que fazer a espuma do sabonete, pegar ela com a mão e passar no corpo, que já deve estar molhado. O corpo da pessoa já deve estar molhado. Aí você passa aquela espuma no corpo até ficar tudo branco e esperar secar. Depois que secar, se enxaguar. E aí, tem pessoas que dizem assim: olha, eu tomei o banho com sabonete de aroeira, mas eu não senti coçar. Eu não sei qual é a maneira do banho que a pessoa tá tomando, entendeu? Porque uma coisa é você pegar o sabonete e passar diretamente na pele. Primeiro, que quando você passa, sendo ele glicerinado, você passa ele diretamente na pele, gente, ele nem cria espuma, não cria espuma. Você tem que pegar ele, passar numa esponja de banho umedecida até criar espuma. Mas pegando ele diretamente e passando na pele diretamente, não cria espuma, mas resseca muito. E aí eu fico na dúvida, quando a pessoa passou o sabonete, ela passou a espuma do sabonete quando ela fez o banho, né? Eu pensando aqui, quando ela fez o banho, ela fez passando o sabonete diretamente na pele, ou ela pegou a espuma do sabonete de aroeira e passou na pele, esperou secar e tudo. Eu fico pensando, mas eu vou responder de qualquer forma. Ela perguntou se era normal não coçar. É normal, tem pessoas que faz o banho da maneira correta, pega a espuma do sabonete de aroeira, passa na pele, espera secar aquela espuma para poder se enxaguar
e não sente coceira nenhuma, nenhuma. É normal, eu não sei qual é o mistério, mas isso pode acontecer. E tem pessoas que quando faz o banho, na hora do banho não sente a coceira, mas a hora que se enxuga, diz que sente um pico doido no corpo. Isso também é normal. Lembrando que esse pico, ele é rapidinho, mas também falta enlouquecer. Entendeu? Não vou mentir pra vocês que isso também chegou a acontecer comigo, tá? Outra pergunta que as pessoas têm me feito muito. Nete, qual foi o tratamento mesmo que tu fez que tu ficou boa? Gente, meu testemunho eu contei, eu acho que umas 3 vezes. Cada vez foi um vídeo, tá? 3 vezes, 3 vídeos. Mas mesmo assim as pessoas me perguntam e eu sempre que eu posso responder, eu respondo para a pessoa. Eu não tinha escabiose. A minha filha, quando ela nasceu, eu fui ter ela no materno infantil. Lá ela precisou ficar 10 dias no materno infantil, porque eu perdi 4 dias de líquido dela. Então, é normal a criança, quando a mamãe perde o líquido, né, que é da bolsa, eu não sei explicar sobre isso. Eu sei que é normal a criança ficar no hospital e tomar antibiótico. Então, foi ordenado pela pediatra que nós deveríamos ficar 10 dias e durante os 10 dias a minha bebê ficar tomando antibiótico. Durante esses 10 dias eu vi aparecer os carocinhos na dobrinha do braço dela, embaixo do braço, no pescoço, no bumbum. Antes de eu sair de lá, eu perguntei para a doutora, o que é esses carocinhos? Mostrei nessa área, mostrei em tudo, né? O que eram os carocinhos. A doutora disse que provavelmente era brotoeja por causa do calor, porque lá era muito quente. E eu fui para casa. Só que quando eu cheguei em casa, aquilo foi piorando. E depois que aquilo foi piorando, eu percebi que eu também estava com os carocinhos. E os carocinhos que apareciam em mim, eles se alastraram muito rápido, mais do que nela, entendeu? E aí, o que eu falo para as pessoas, que eu e ela, nós ficamos 4 anos tratando dessa doença, conforme os médicos indicavam os tratamentos. Era pomada, nós comprávamos pomada, era loção, nós comprávamos loção, eu comprava loção, né? E tudo que era feito em mim, era feito nela. Todo o tratamento que era feito em mim, era feito nela, conforme o médico orientava. Vocês estão entendendo? Horários, dias, tudo. E isso, gente, foram 4 anos de tratamento. 4 anos. E o que eu posso te dizer é que a gente não ficou curado. A gente não ficou bom durante os 4 anos. Quando deu os 4 anos, a minha filha, ela tava com o pescoço, essa área do pescoço, em carne viva, por causa de uma loção que eu passei, que o médico passou. O bumbum da minha filha estava em carne viva, o umbigo da minha filha estava em carne viva. Quando eu falo em carne viva é porque a pele, ela saiu, a pele ficou como se estivesse queimada e depois aquela pele ia saindo e ficava ferido, muito ferido mesmo. E a minha filha, ela é branquinha. Quem me segue no Instagram conhece a minha família, conhece meu filho, a minha filha, meu marido, conhece a minha família. E vê que a minha filha, ela é bem branquinha. E o incrível é que se você vê ela agora, ela tá branquinha, mas ela tá corada. Como assim, né? Gente, a gente vai pra praia, ela fica com a marquinha e tudo, mas ela continua branca, de tão branca que ela é. E imagina ela bebezinha, imagina. E com a pele cheia de ferida, caroço, coceira e tudo ali em carne viva, imagina. Eu passei por tudo isso com ela, tá? E aí, com 4 anos, a gente estava com 4 anos, ela já estava com 4 anos. Olha que eu saí da maternidade dela, ela com 10 dias de vida, 10 dias, ela
Tava com 10 dias que ela tinha nascido, tá? E aí, eu saí de lá, ela com escabiose. Pois quando ela completou 4 anos, ela ainda tinha escabiose. Tem gente que chega pra mim e diz que tá ficando louca. Tem homem que chega pra mim e diz, eu não tô suportando isso. E eu te entendo, eu entendo. Porque eu emagreci 15 quilos rapidamente. A minha roupa, gente, ela parecia que eu tinha ganhado roupa de alguém que era muito forte. Vocês estão entendendo? A minha roupa, ela era um saco. As minhas mangas de blusa, elas eram um saco, tá entendendo? Tudo largão. Eu perdi 15 quilos total, assim, eu lembro que o meu pescoço era fininho, de tanto que eu emagreci no período dessa doença, tá? E aí, quando ela completou 4 anos, nós estávamos 4 anos tratando dessa doença da maneira que os médicos nos ensinava, nos orientava, explicava a maneira que era para fazer, tá? Durante esses 4 anos, as humilhações foram absurdas. Eu fui colocada para fora de consultório. Eu vi muitas vezes a pessoa que marcava a consulta virar os olhos assim, sabe? Como quem dissesse, não suporto mais essa mulher vir aqui. Por isso que eu comecei a vender coisas da minha casa. Gente, tudo que eu dizia assim, essa daqui eu posso dar um jeito, eu não vou precisar desse aqui, eu vou vender. Tudo eu vendia. Por quê? Quando a Beth completou 8 meses de nascido, eu saí do emprego. Eu tive que sair do emprego. Nós já no nível alto da escabiose, tá? 8 meses ela tinha. Saí do emprego. E morava em casa alugada. Aí vocês têm mais ou menos uma ideia. A pessoa morando em casa alugada, com a escabiose, com um bebê recém-nascido. Então dá pra você parar assim, pensar um pouquinho. Você que tá passando por essa doença agora, eu tenho certeza que você vai saber o que eu tô falando. Entendeu? E aí, eu não tinha mais nada o que vender da minha casa. Porque tudo que eu pude vender, eu vendi para pagar consultas particulares, porque ninguém aguentava ver a minha cara mais nos consultórios públicos, entendeu? Ninguém aguentava mais ver a net, tá? E remédio, a minha casa fedia remédio. As minhas roupas, roupa da minha filha fedia a loção, a remédio. A palma da mão da minha filha, pescoço, os pezinhos dela, era tudo amarelado por causa das loção e por causa do permanganato. Quem sabe aqui o que é permanganato? É uma pílulazinha, um comprimidinho que você coloca dentro da água e aquela água ela vai ficando rosinha, depois ela vai ficando quase assim um roxo. Pois quando eu banhava a minha filha naquela água ali, a minha filha ela ficava com a pele totalmente manchada. Uma criança que era branquinha agora estava totalmente amarela por causa do permanganato. Usei aquilo ali tanto e não resolvia nada, só piorava, né? E eu, cada vez pior, eu falo para as minhas seguidoras, para as minhas inscritas, eu falo para elas, para eles, porque aqui eu tenho tanto homens quanto mulheres que me seguem, que são inscritos aqui no canal, eu falo para eles que eu fedia em vida. As feridas, elas liberavam salmoura, aquele líquido, aquela água, sim. Às vezes a roupa grudava, a minha coxa atrás, ela era ferida pura. A saia, o short que eu usava por debaixo da saia, tudo grudava nas roupas, de tão ferida que eu vivia. Vocês estão entendendo? E então eu fui muito humilhada, eu passei por muita humilhação, muita, mas eu entendo que tudo isso que eu passei foi para que eu pudesse hoje ser exemplo e ajudar pessoas. Eu entendo isso, hoje eu entendo isso. Vocês estão entendendo? E quando as pessoas vêm pra mim, me mandam foto, Nete, olha, meu corpo tá assim, Nete, eu tô assim. Gente, de verdade, é muito difícil eu me espantar
com alguém com o corpo ferido, um corpo grosso de ferida, de coceira, porque eu passei por todos esses níveis de pira, de coceira, de tudo enquanto, vocês estão entendendo? E aí, depois dos 4 anos, foi que o Senhor Jesus falou para mim o tratamento que eu fiz para que eu ficasse curada. Entendeu agora? Então tem gente que fica, Nete, qual foi o tratamento mesmo que tu fez que tu ficou curada, tá? O tratamento foi com o sabonete de aroeira, antialérgico e a pomada a propionato de clobetasol, tá? Esse foi o tratamento. Não foi outra coisa, foi esse o tratamento. No vídeo, eu falo que o Senhor Jesus falou comigo pela madrugada, eu estava dentro do banheiro e o Senhor mandou que eu olhasse para frente. Olha para frente. E eu levantei a cabeça, eu estava me acabando de chorar dentro do banheiro. Mas essa cena, ela se repetia por horas, por dia, por noites, porque eu vivia dentro do banheiro chorando. Porque era lá que eu tomava o banho. Quando eu começava a jogar água no meu corpo, eu sentia que aliviava aquela coceira, aquela agonia, entendeu? E aí, quando o Senhor mandou que eu olhasse pra frente, era porque de frente onde eu tava, tinha um armáriozinho de banheiro, que ele não tinha porta. E tinha um sabonete líquido de aroeira, mas esse sabonete era um sabonete íntimo, tá? Depois que esse sabonete acabou, eu comprei o em barra, E eu lembro que esse sabonete líquido íntimo que eu tinha, eu não comprei, eu ganhei ele, tá bom? Porque nesse período, gente, até para mim ter a comida em casa, sempre é milagre, né? Sempre é milagre. A gente ter o alimento na mesa, sempre é o milagre de Deus, entendeu? E aí, aquele sabonete estava de frente para mim. Quando o Senhor disse, olha para frente, aí eu olhei o sabonete. E aí o Senhor me disse, tipo eu tô conversando aqui com vocês, o Senhor falou para mim, eu não via ele, eu ouvia. E o Senhor falou para mim como era para mim fazer o tratamento, eu e Deus dentro do banheiro, tá? Ele me falou como era para mim fazer o tratamento e eu comecei a fazer o tratamento. Gente, eu passei 4 anos, minha filha passou 4 anos doente. Quando a gente começou a fazer o tratamento com sabonete de aroeira e a pomada, porque tem gente que pensa que foi só o sabonete de aroeira, não foi. Não foi só o sabonete de aroeira, tá bom? Quando a gente começou a fazer o tratamento, com 15 dias, a minha filha estava curada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E eu fiquei com 3 meses. Por que que eu tô frisando nisso? Porque assim, é de pessoa para pessoa, né? De pessoa para pessoa, não é de pessoa e pessoas, tá? Tem gente que fica boa com 2 semanas. Tem gente que fica bom com 4 meses. Eu fiquei com 3 meses. A minha filha ficou com 15 dias. Só que tem um porém no meu caso, porque a minha filha não. Mas eu fui assim, com 3 meses eu não tinha mais ferida. Tinha algumas marcas que já tinham sumido. Eu não fedia mais a remédio, tá? Eu não fedia mais a loção nenhuma. Eu não tinha, eu olhava assim pra minha pele assim, eu não via mais aqueles carocinhos miudinhos, eu não via mais. Aí o que que eu disse pro Senhor? Senhor, eu vou continuar fazendo esse tratamento até quando o Senhor fazer eu me sentir confiante para que eu possa parar o tratamento. Aí eu lembro que eu chorava e eu dizia pro Senhor, Senhor, porque eu tenho medo dessa doença voltar. Eu dizia de jeito pro Senhor. Isso em ato de desespero e conversando com Deus, mas já tão feliz, gente. Só quem já passou por essa doença e ficou curado sabe a alegria. Você não. Ah, eu ganhei um carro. Você ficou feliz? Pois imagina assim, uma felicidade em dobro, em triplo, entendeu? Imagina. Gente, essa doença, ela não é brincadeira. Ela não é brincadeira, tá? E aí,
eu continuei o tratamento. Eu lembro que eu fiz todo o tratamento certinho por 1 ano e 2 meses. Aí pode ficar, meu Deus, meu amor, eu fiz um tratamento por 1 ano e 2 meses. Eu fiquei doente 4 anos. 4 anos. Então, quer dizer, eu fiquei doente 4 anos, fiz o tratamento por 1 ano e 2 meses. Então, eu fiquei com isso tudo, nessa luta toda, durante quanto tempo? 5 anos e 12 meses ao todo, tá? Ao todo. E, novamente, eu vou dizer, o tratamento foi esse. Foi assim que eu fiquei curada. E isso, a minha filha, ela nasceu em 2002, tá? A minha filha nasceu em 2002. De 2002 pra frente, meu amor, foi só batalha, batalha, batalha e batalha, tá? Quando foi em 2005, eu tive meu segundo filho, o Isaac, ainda com escabiose, tá bom? Eu ainda tava com escabiose. Aí tu me pergunta, e o Isaac pegou a escabiose? Não. O Isaac não pegou a escabiose. Eu digo, teve um vídeo que eu falei que eu acredito que o que faz com que você não pegue a doença é a imunidade. É a imunidade, não tem quem diga pra mim que isso não é verdade. Sabe por quê? Dentro da minha casa morava 5 pessoas junto comigo e a minha filha. 5 pessoas. E elas não pegaram a escabiose durante esses anos todos que eu vivi ali com a escabiose. Elas não pegaram. Aí tem gente que fica assim desesperado, querendo passar lisoforme no sofá, água sanitária aqui, desinfetante ali, fica desesperado. Gente, a escabiose, ela passa de pessoa para pessoa. Como que a pessoa não pega a escabiose? Quando a pessoa não tá com a imunidade baixa. Não tá com a imunidade baixa. Mas não fica pensando que se tu sentou aqui na poltrona, aí tu sai daqui, a pessoa senta, ela vai pegar. Não pega, não pega, não pega, gente. Porque eu tinha contato com os irmãos da igreja, eu tinha contato com a irmã da igreja. Outro dia eu até falei para uma seguidora minha que tinha dia que eu não queria ir pro culto para que eu não tivesse que abraçar. Porque no Nordeste a gente gosta de se abraçar, né? E eu não queria abraçar as irmãs, porque eu tinha medo delas pegar. Eu não dizia para elas, quando elas olhavam meus braços feridos, isso aqui meu ferido, eu dizia para elas que eu tava com alergia, entendeu? Para que elas não se afastassem de mim. Mas eu mesmo não queria estar perto delas. Eu não queria, porque eu tinha medo delas pegarem. Mas ninguém pegou, gente. Ninguém pegou, tá bom? Ninguém pegou. Então, isso já serve para te entender que não precisa tu ficar louca dentro da tua casa. Tem pessoas que vêm falar comigo e dizem, Nete, eu lavo a roupa todo dia, eu fervo a roupa todo dia, eu boto meu colchão no sol, eu boto meus travesseiros no sol. Meu amor, não precisa disso. Quem tá falando isso para você sou eu, que vivi isso durante 4 anos. Vivi isso durante 5 anos e 2 meses, até eu ficar boa, entendeu? Não precisa disso. Aí eu entendo quando tem pessoas que vêm nos meus vídeos, que vêm, comenta dizendo que eu não sou doutora, eu não sou enfermeira, eu não sou médica, eu não sou enfermeira. Eu conto a minha experiência de vida pós-escabiose. Vocês estão entendendo? É isso, eu conto isso, tá bom? E aí, graças a Deus, até hoje, meu amor, a escabiose nunca e nunca há de voltar, em nome de Jesus. Nunca, nunca. Aí tu pode me perguntar, mas tu já viu gente com escabiose? Já vi gente com escabiose, já peguei na mão, já abracei gente com escabiose, já ajudei. Na hora que eu olhei, eu digo, ó, isso bem é escabiose. Passa o tratamento, é desse jeito. Uma coisa que eu nunca deixo faltar na minha casa, sabonete de aroeira. Nunca deixo faltar na minha casa. Outra coisa que eu nunca deixo faltar na minha casa, a propionato de clobetasol, a pomada, nunca deixo. E nem o antialérgico. Por quê? Durante esse tempo, eu vi que a propionato de clobetasol, ela não era para ajudar no tratamento só da escabiose, ela era para um monte de coisa. Então, eu sempre tenho em casa. Sabonete de aroeira eu sempre tenho em casa, tanto que eu lavo meu rosto com sabonete de aroeira 1 vez na semana.
para clarear axilas, virilha, sabonete de aroeira, a pomada propionato de clobetasol, entendeu? Então eu nunca deixei o antialérgico. A minha filha, ela tem sinusite, ela usa o antialérgico e é justamente o Histamin líquido que ela usa, para que ela não fique sufocada com alergia, já que a gente mora em Vitória, no Espírito Santo, que o tempo é assim. De manhã tá um sol de rachar a cabeça e quando dá de tarde tá um frio de bater queixo. Entendeu? É as 4 estações no mesmo dia. As temperaturas, tudo. Estão entendendo? E é isso. Agora, sobre o milho da pipoca, eu sei que quando eu como pipoca e quando eu como milho cozido, eu sei que meu nariz, eu falto arrancar do lugar, coça muito o meu nariz, muito. Agora, sobre quem tem a escabiose, come milho de pipoca e fica com a pele irritada, eu não tinha prestado atenção nisso e eu nunca tinha tido relato sobre isso. Esse foi o primeiro relato que eu vi de uma inscrita, tá? Então, eu mesmo não sabia. Mas aí, já que sentiu isso, não come enquanto tiver com a escabiose, tá? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir no meu Instagram, vai lá, me segue lá, tá? Tem o Instagram do churrasquinho também, que pra quem não sabe, eu tenho o meu churrasquinho, meu ponto de churrasco. Eu até contei o testemunho aqui no canal, eu tenho um vídeo sobre isso. E aí eu conto com vocês pra me seguir lá também, tá? Beijo!